obrigado, Elano. Eu acho que a gente passaria diretamente a vocês, a quem quiser fazer considerações ou perguntas aqui a alguns participantes do debate. Eu escrevi para não esquecer, né? Sobre a sua tradição de Midrash, que criou uma população com muito mais debates. Você vai para Israel e as pessoas debatem absolutamente tudo. O traidor, sempre, como você disse, quebra o paradigma de como é uma sociedade. E, como ele estava falando, eu acho que é muito importante pensar, como já diria, talvez não tão justo, mas Raul já diz, sem Judas não teria Jesus. É fundamental ter essa posição para que o outro seja um herói. E na música dele, quem não conhece, ele culpa uma elite de ter feito isso, essa decisão, não um Deus. Mas a minha pergunta, ela é social. Você falou sobre a cultura, sobre a nossa sociedade, que não está... A gente pode pensar no Temer como um traidor, mas a minha pergunta, eu não acho mais que haja um conflito tanto dentro dos cristãos e os israelenses, mas muito sobre os palestinos. Hoje eu tentei trazer um palestino aqui, porque de cara eles... Aliás, eu não acho que ninguém acha que o Oz é tão desconhecido assim em Israel. É muito conhecido. Talvez o Uri Avneri seja mais um traidor, talvez, para muitos. A minha pergunta é essa. Qual é a posição de pensar no traidor numa situação corrente do que está acontecendo e talvez mais violenta e talvez traidora ao Sérgio me desculpe. Quando eu consultei muitos palestinos hoje, eles me perguntam, quão traidor não é um movimento de paz? Quando ele fala de uma paz sem falar da justiça, e quão possível é a gente pensar, e eu penso bem a todos, tenho amigos dos dois lados do muro, como é que a gente pensa? Quem é o traidor nesse momento? Nós, o movimento de paz, para falar de uma paz que não está ocorrendo? Muito obrigado, pode deixar. Ótima provocação. Quando eu contei a história desse evento que teve no Senado, cujas palavras tema eram justiça, família e vida, a minha resposta foi: quem pode negar o valor dessas três palavras? A gente pode debater o que cada uma delas significa. E a gente pode passar a noite toda debatendo, porque eu tenho certeza que quem me fazia o convite entendia por família uma coisa muito diferente do que eu entendia. Mas eu era aquela família e ela também. A mesma coisa com relação à justiça e com relação à paz. A palavra para paz, em hebraico, shalom, tem a mesma raiz de shalem, de completude. Certo? E o que a gente entende por paz também vai variar, mas eu concordo com os teus amigos que não pode haver paz sem haver justiça. Eu também acho que não pode haver paz sem haver diálogo. Certo? Paz não cai dos céus, paz é uma coisa que a gente constrói no dia a dia. Então, eu gostaria muito que teus amigos palestinos tivessem vindo hoje para que a gente pudesse ter essa conversa de uma forma um pouco mais lenta. Só fazer um comentário. O movimento... Não existe movimento de paz sem a perspectiva de justiça. O que existe é o mau uso da palavra paz quando as pessoas estão querendo dizer, eventualmente, alguma acomodação. Eu vejo o mau uso da palavra paz de quem? Do atual primeiro-ministro de Israel. Eu uso, quando ele fala a palavra paz, eu não acredito que ele esteja falando em justiça para os palestinos, de forma alguma. Agora, quando eu escuto a palavra paz de pessoas como Sérgio Storck, eu escuto aqui do Rabino Rogério, quando eu escuto de inúmeros movimentos, de inúmeros partidos, inclusive de Israel, que a gente acaba acompanhando, eu não tenho dúvida que eles estão falando em justiça.
Não tem dúvida. Só que não vai ser da noite para o dia que a gente vai construir esse processo. Pelo visto, vai demorar e vai causar ainda muito sofrimento, muitas mortes e muitas pessoas solitárias, infelizmente. Só um pequeno comentário em relação à questão da traição, nesse panorama do fundamentalismo brasileiro, né? Porque o mundo inteiro vive uma guinada conservadora e aqui a gente tem uma situação também muito particular no Brasil, mas o Temer não é de forma nenhuma um traidor, ele simplesmente ele é um conservador, né? Ele mesmo com as suas últimas atitudes não colocam nesse lugar, mas ele simplesmente me parece cumprir um roteiro que já estava dado e que é muito claro. É uma traição. Oi? É uma traição porque quebram o protocolo do que devia ser. Enfim, mas não é... Temos um advogado, Mas pode te defender para a sua posição social, mas legalmente não é o que ele deveria ter feito. Sim, se a perspectiva for legal, sim. Se a perspectiva for, né, no sentido mais de alinhamento político, eu acho que isso é simplesmente, né, uma continuidade de um processo já instalado. Só um pra gente, porque como a gente está falando de a traição, né, que é a traição do livro, do Judas, do Abravanel, dos personagens do romance, essa linhagem de traição, ela tem um sentido de instaurar um novo, né, de romper com uma tradição para instaurar um novo tipo de pacto. E não acho que o Temer esteja instaurando nenhuma, né, não há nada de o advento de nada novo, pelo contrário, é o Estado oligárquico brasileiro, né, que remete a décadas e décadas de séculos e séculos de exploração, né, de privilégio. Antes de você, tem uma outra pessoa lá atrás e mais uma aqui agora. Eu acho muito interessante a sua provocação pela resistência à captura. Em que sentido, se a ordem social permanece injusta, a traição, no bom sentido de que vocês falam, não pode virar simplesmente uma retórica, uma forma de conservar o poder. E eu acho que é uma coisa que nós podemos nos fazer enquanto brasileiros também. O mesmo apartheid que tem em Israel tem aqui na sociedade brasileira, entre Casagrande e Senzala. Em que sentido a gente, que faz parte da Casagrande, criar uma crítica a essa sociedade não pode se converter numa retórica conservadora, numa traição da traição, só para jogar também, para alimentar essa questão que você está suscitando sem querer respondê-la aqui agora. Mas tem mais 3 ou 4 pessoas. Você pega, por favor, esse microfone. Isso, se apresenta, por favor. Meu nome é Hilton. Geraldo, eu queria falar, porque eu me lembro quando eu era garoto, você lembra quando você era garoto e tinha a Malhação de Judas, né? E eu também era garoto, como eu sou judeu, né? E eu morava num bairro que não era judeu, vamos dizer assim. A maioria dos meus vizinhos, e eu me lembrava quando era Semana Santa, eu me lembrava que a Malhação de Judas, para mim, significava um perigo para mim, vamos dizer, eu me sentia ameaçado, né? Apesar de eu nunca fui religioso, nem sou, minha família nunca foi, né? Mas eu queria perguntar para você essa coisa se a Malhação do Judas era uma coisa anti-judaica ou era... Como é que funcionava do lado católico, digamos assim, né? Porque, vamos dizer, quando eu era garoto, o catolicismo era muito mais forte no Brasil do que é hoje, né? E quando eu era garoto, era muito difícil uma pessoa falar assim, eu sou judeu. Por exemplo, eu sempre falava assim, não, eu sou israelita. Na verdade, assumir-se judeu era muito difícil naquela época. Hoje já está mais fácil, vamos dizer. Mas, vamos dizer, eu me sentia ameaçado, como judeu numa cidade católica, né? São Paulo sempre foi no Brasil. Como é que é isso, do ponto de vista da Malhação, do ponto de vista do catolicismo?
Não, em primeiro lugar, assim, importante destacar que hoje é completamente desaconselhado, né? Desaconselhável a prática da malhação do Judas, porque no frigir dos ovos nós estamos falando de vingança e de matar alguém, né? Então, linchamento. Então, isso hoje é visto como uma coisa muito ruim. A igreja desaconselha, a gente que trabalha com os direitos humanos desaconselha vivamente isso, né? E não, hoje a gente tem clareza do absurdo que é a malhação do Judas. Agora, na minha realidade lá de Caconde, cidadezinha pequenininha, aqui de São Paulo, não tinha judeu na cidade, não tinha essa perspectiva. Mas o romance de Amos Oz me chama a atenção, que tem uma parte, várias vezes ele volta a esse tema, com razão, porque Jesus era judeu e os 12 apóstolos de Jesus eram judeus. Mas para a civilização ocidental cristã, o único judeu que seguia Jesus era Judas, não é? Então, se para mim lá em Caconde, porque é uma cidade pequenininha, longe dessa perspectiva, uma cidade grande, eu imagino isso numa Europa do século XIX, com todos os problemas de antissemitismo. Eu acho que isso realmente, eu só posso dizer assim, eu era criança, eu não sabia o que eu estava fazendo. Tá? Tem mais algumas pessoas desejando. Vocês podem. Posso tentar falar direto ou não? Pode falar. Posso falar? Eu queria fazer essa provocação para vocês três, né? Uma das coisas que mais me incomodou quando eu li o livro foi a ideia de discipular. E quando eu estava lendo o livro, eu já tinha compartilhado essa incomodação com vários colegas que estão aqui. E quando a gente olha a ideia de Tikkun aqui no livro, parece sempre que vem a partir de uma narrativa totalizante que exclui a outra narrativa. Mesmo o traidor aqui, ele também tem uma narrativa totalizante, né? Tanto que a Thalia, ela fica sempre muito se remoendo em relação a essa outra narrativa. Então eu queria entender um pouco de vocês, como é que vocês enxergam essa cura do mundo que o Amos Oz está criticando aqui. Não, explica o que é o Tikkun Olam. Por favor. Tikkun Olam é um conceito judaico que tem, no seu contexto original, no Talmud, queria dizer mudar as estruturas do mundo para aumentar a justiça no mundo. Mas no seu uso corriqueiro, hoje em dia, está mais próximo de assistencialismo do que de qualquer outra coisa. Tá certo? Então, Tikkun Olam é um pouco o termo judaico para falar de ações, na falta de outro termo melhor, de justiça social, mas que hoje em dia tem um cunho mais assistencialista do que uma conotação de transformação estrutural. E vocês querem? Não, só Com base para... nisso. que literalmente, né, o conserto ou reparação do mundo, né? Eu acho que o Amos Oz usa muito não no sentido das políticas assistencialistas, mas no sentido mais literal de um conserto ou reparação do mundo. E o personagem do Gershom, aliás, adorei o Gerson, porque nunca tinha associado, né? O Gershom Walt, né? Ele é muito crítico à ideia de uma possibilidade de uma reparação do mundo, porque normalmente essa reparação ela é sempre algo de prepotente, né? Toda crítica que a filosofia moderna fez ao humanismo, ao antropocentrismo, né? Quem é que está habilitado para consertar e reparar o mundo? Quem é o Messias? Né? É um profeta? É um ditador? Então, essa reparação está nas mãos de quem? Então, eu acho que sim, que tem um caráter, tem uma perspectiva totalizante mesmo, né?
que talvez não leve em conta outras possibilidades, mas minoritárias, menores, de Tikkun Olam, né? Talvez a própria ideia seja um pouco totalizante, mas eu acho essa crítica, Charles, muito interessante no livro, né? Esse debate filosófico, né? Muito, muito interessante, né? Porque aí são duas perspectivas, entre o Abravanel, né? Para quem não leu, o Abravanel, que é esse personagem que acreditava, né? Numa conciliação, numa coexistência, né? Pacífica entre, por exemplo, no caso, árabes e judeus naquela região, né? E uma outra personagem que não acredita nessa possibilidade. Só, assim, dentro do que eu entendi da pergunta, né? Existem algumas palavras que são mágicas, né? Pela quantidade de interpretações. Como disse o Rabino aqui, família, quais eram os 3 temas? Família, justiça e vida. Né? O que é justiça? O que é injustiça? O que é bonito? O que é feio? Né? Essa discussão é infinita. Né? Mas algumas coisas básicas a gente pode pegar, por exemplo, no romance. Né? O que eu falei aqui, eu chamei a atenção, na minha perspectiva, é que o Amos Oz, ele tem a coragem de colocar uma narrativa antipática para a história de Israel. E isso eu acho extremamente construtor. Porque é aquilo, quando eu brinquei com a verdade imutável, né, que dentro do catolicismo tradicionalista existe essa expressão horrorosa, primeiro que o que é verdade? Filosoficamente falando, haja discussão para que é verdade. Né? E imutável, se você coloca imutável, senão não é verdade mesmo. Né? Então, por isso que é importante a gente colocar as narrativas, uma ao lado das outras, e a gente conversar a partir dessas narrativas. E aí vai se construir, porque a gente não pode ficar... Assim, nesse sentido, eu vou falar Gerson, porque eu não consigo falar Gershon, tá? É difícil para mim. Tá? Mas assim, ele me irritava um pouco, né, a minha simpatia com a Abravanel ali no contexto da discussão do... Que, aliás, não dá para não pensar no Silvio Santos, né? Impossível. Tempo todo. É hoje? É hoje? 85 anos. O Silvio Santos é descendente desse... O Silvio Santos é descendente, é uma história muito legal. O Silvio Santos é descendente do Abravanel da Inquisição, que os reis de Fernando e Isabel de Castela, que tinha a questão da Península Ibérica, e ele era uma pessoa muito destacada na colônia, nesse tempo da Inquisição, falaram para ele: os judeus saem e você fica. E aí ele escreve uma carta assim, super emocionante de ler. Isso você consegue ver pela internet, né? Verdade. E diz: não, eu não fico, eu vou seguir o meu povo. E explica por que ele, vamos dizer, não quer essa deferência, né, de ficar lá na Península Ibérica e seguir com o povo judaico. É lindo, essa história desse Isaac Abravanel realmente é. Eu já li alguma É isso coisa. que eu não lembrava do primeiro nome. Eu nem. Dom Isaac Abravanel. Dom Isaac Abravanel, né? Dom Isaac Abravanel. Mas enfim, é isso. Eu adorei esse romance dessa perspectiva das narrativas diferentes. Eu acho que a verdade não existe, justiça não existe, mas a gente pode melhorar o mundo. Com certeza. Eu sou otimista, estou um pouco pessimista agora. Eu queria Espera um pouquinho. Tá bom. Charles,
endereçando agora a tua pergunta, eu acho que a crítica tem uma coisa arrogante do conceito de tikkun olam, tá certo? Mas tem uma coisa do que o Antônio falou, que é essa história de quanto o discurso de paz, e aqui só um parênteses, Antônio, só porque eu preciso fazer, eu preciso discordar de você, em Israel, dentro da linha verde, em Israel propriamente dito, eu preciso te dizer que eu discordo totalmente, não tem estado de apartheid, é uma outra conversa nos territórios ocupados. Mas como você fez referência, não só Israel tem apartheid, eu preciso te dizer que eu discordo categoricamente com a tua caracterização do que acontece em Israel. Agora, voltando para a resposta para o Charles, quando o Antônio fala da narrativa de paz como uma ferramenta de manter a opressão, eu acho que de alguma forma o discurso de Tikkun Olam também serve para manter uma situação de desigualdade permanente. Tá certo? Porque você tem essas políticas assistencialistas que garantem que uma mudança estrutural não seja necessária. Tá certo? Agora, quando a gente fala de Tikkun Olam como uma forma de mudar a estrutura da sociedade para garantir que ela esteja o tempo todo construindo um cenário de justiça, eu acho que muda um pouco. Eu acho que essa questão, voltando na pergunta inicial, é uma questão fundamental para a nossa sociedade de hoje. Tá certo? O Geraldo estava falando da história da esperança, e eu que sou um pouco mais novo que o Geraldo, para mim, quando eu penso em esperança, eu penso na campanha do Lula de 89, tá certo? Onde a palavra esperança era muito forte. Eu tinha um sticker no carro, um adesivo no carro, com graúna do Enfio falando, tô vendo uma esperança. Tá certo? Eu acho que em 2002, esse país viveu um momento de esperança muito grande. E quanto, não no uso positivo de traição que o Bonder coloca, ou que talvez o livro induza, mas quanto essa esperança toda foi traída por políticas de Tikkun Olam, na sua conotação negativa, que tiveram muito pouco de Tikkun Olam na sua conotação positiva. Quanto esse país, apesar da inclusão dos miseráveis, que foi um fenômeno excepcional para o país, mudou muito pouco das suas estruturas. E continuou uma república oligárquica, como a Elano estava falando. Tá certo? E como um pouco a sociedade, a situação que a gente está vivendo hoje tem a ver um pouco com uma traição, de novo negativa, da ordem democrática, mas tem a ver também com uma evolução que vem de, sei lá, dos quase 200 anos da independência, ou dos 100 e tantos anos da República, mas não a situação que foi construída nos últimos 13 anos. E, de novo, como isso tem a ver, Charles, com essa situação de Tikkun Olam, em que a gente corrige o país do remendo, mas nunca repensando o país de forma profunda. Nós temos mais 2 ou 3 pessoas que já ergueram a mão aqui. Eu não conheço o nome de vocês. Você de verde, você aqui no canto, professor. Bom, dá para falar daqui? Já, falar. A minha pergunta é para a Elano. Eu gostei muito da leitura que você fez do livro e, num primeiro momento, eu fiquei pensando, depois você até esclareceu, porque me soou, claro, como uma traição bem-vinda. E fiquei associando a uma coisa que Lacan fala, que me parece muito fecunda nisso que você trouxe, e eu acho que são termos muito próximos. Ele insiste em dizer para os seus próprios seguidores, né, que não o compreendam, mas que tentem explicá-lo. Como eu leio isso como uma espécie de pedir para que eles consigam o trair, na perspectiva de traição que você trouxe. E não uma compreensão que fecha um sentido e que impossibilita esse novo, que eu achei muito legal ser pensado por uma via da traição. A traição como aquilo que não comunga de uma compreensão. Compreensão nisso, né? Nesse sentido que eu trouxe agora. Quando eu tento explicar, já significa que eu já traio a primeira ideia do autor.
nesse primeiro momento. Aí eu queria te ouvir, se eu entendi bem, se é isso, porque o meu primeiro contato com o livro foi, eu não li, eu fiquei muito interessada. Obrigada, Luciana. Eu acho que não, é exatamente isso, né? Essa frase do Lacan me remete ao dilema do tradutor, que é sempre um traidor, porque o tradutor é aquele que precisa explicar, né? Ele tem que, né, explicar, fazer a passagem de uma língua a outra. E nessa explicação, nessa passagem, nessa tradução, está implicada uma traição, claro. Então, eu acho que tem tudo a ver, realmente muito fecundo pensar nessa proposição do Lacan, né? Compreender é domesticar, compreender é talvez asfixiar o sentido de alguma maneira, né? Enquanto que explicar é transmitir. E na explicação e na transmissão, a traição ela é inexorável, né? E com possibilidade de fundação do novo. E aí, falando em Lacan, também seria muito interessante, esse papo para uma longa conversa, né? Pensar esse estatuto da mulher como traição na própria psicanálise lacaniana, né? Enfim, que aí a gente pode pensar desde Eva, Lilith, até a psicanálise, que eu acho que seria muito interessante. Aqui tinha alguém que levantou a mão? Não, vocês estavam nessa discussão sobre o que dizem as palavras, né? E, enfim, me ocorria aqui um pouco Bakhtin, quanto o significado das palavras são socialmente construídos. Então, mas qual é a possibilidade de você construir? É a possibilidade de você construir junto, ou de você fazer uma disputa, que eu acho que é o que a gente vive nessa discussão sobre as disputas de narrativas. E eu acho que a gente hoje no Brasil vive isso de uma maneira muito intensa. E quando a gente quer fazer disputa, você vai ter a perspectiva ou de uma vitoriosa derrotando uma outra, ou você vai entrar numa possibilidade de disputa de construção conjunta. E eu acho que no livro, o Amos Oz eu acho que ele é muito sensível nesse sentido, no momento que ele produz isso. Eu acho que ele vive um sentimento pessoal de tragédia do contexto que ele vive. Nesse sentido, eu queria que a gente pensasse um pouco na justiça ao autor, porque ainda que eu acho que o Avner tem um papel importante hoje, mas o Amos Oz, como disse algum de vocês, tem tomado pedrada dos diversos lados, né? Eu acho que corajoso nesse sentido. Foi quase morto várias vezes. Então, mas eu acho que, eu diria que corre risco, né? A gente tem muitas pessoas que correm risco e ele põe a cara a tapa, né? E ele escolhe falar de um momento crítico, que é o momento da fundação do Estado, e trazer uma consciência do sentimento e da polêmica que circunda aquele momento também, não com uma narrativa unificada e uma narrativa pacífica para todas as pessoas que estão vivenciando aquela situação, e retomando um outro momento trágico, que é esse momento do nascimento do cristianismo e dessa história dramática, que é a história da relação Judas-Cristo e toda a cena, né, da fundação do cristianismo. Então, eu acho que assim, essa possibilidade do Amos Oz de ir buscar esses momentos de tragédias humanas, para poder colocar a discussão sobre como se constroem narrativas e como se criam as perspectivas de escuta, para você sair de um discurso monológico, para criar a possibilidade de situações dialógicas, é o que ele está nos trazendo, né? Eu acho que é o mais forte da fertilidade da literatura na perspectiva de um debate sobre, afinal, do que estamos falando. E, afinal, que interlocutores colocamos com palavras que sejam palavras não sequestradas por determinadas agendas e determinados grupos, mas socialmente acordadas numa perspectiva de justiça mais ampla e não numa perspectiva de nova sobreposição de um opressor dono da verdade. Alguém de vocês quer comentar? Eu tenho para defesa aqui. Pera, você está dialogando com ela, porque tem depois... Não, pode dialogar. Pode dialogar no apenas eu entendo tudo disso, mas tendo estado, como
você falou de antropologia, no mundo da antropologia, do Oriente Médio, estando vivido nos Estados Unidos em 9/11, assistindo 2 guerras começarem justamente e ser jogada tanto por muitos dos meus amigos judeus como de muitos dos meus amigos palestinos, eu acho que o papel do traidor, ele não pode ser comparado como ele sempre não tem uma consequência. Eu vou dar um exemplo da minha família, pronto. A minha avó é irmã do Auro Moura Andrade, que é um homem que aceitou a carta para tirar o Jânio do governo. Minha avó mora comigo, tem 91 anos, Lúcia Moura Andrade Pisa hoje. A minha avó hoje é capaz de dizer, meu irmão considerou um ato de traição, se arrependeu por causa da consequência que teve. Então eu acho que é muito importante pensar que o papel de um traidor, ele não é porque ele tem uma mudança de sociedade que ele vai ser positivo. Talvez ele leve a uma nova sociedade, e eu concordo que tem que ter 1000 discursos, mas nunca imaginar que isso não tem nenhuma consequência imediata de um mundo que a gente vive agora. O mundo que a gente vive agora tem essas situações se dão em muitos lugares. ISIS, Bashar, pessoas lutando por esse lado, por esse, dependendo de quanto informação você tem. Por isso eu concordo com alguém que falou que tem que ter muitas narrativas. Muitas narrativas. Diante de várias narrativas, você consegue encontrar, eu moro em Higienópolis, imagina. Eu tenho muitas amigas da minha avó, que são pessoas algumas que são do Egito, e que defendam Bashar. E eu defendo Bashar também, pela situação que está agora, porque eu acho ele uma boa pessoa. Mas você começa a ver, meu Deus, uma senhora que é judia, que fugiu, foi para o Oriente Médio, saiu do Oriente Médio, depois morou no Egito, depois morou no leste europeu, agora mora no Brasil, e fala assim, ainda como o tempo todo, assim, sabe? Yiddish, né? Ela é capaz de me dizer uma narrativa que é fundamentalmente distinta do que a gente vê no jornal. E sem esquecer que um dos prêmios Nobel desse século é o Barack Obama, né? Nobel da Paz. Por exemplo, Obama. Prêmio Nobel da Paz. E no discurso dele de posse, ele diz que muitas vezes para se buscar a paz é necessária a guerra, porque ninguém deteria alguns exércitos como o do Hitler com conversas. Prêmio Nobel da Paz. Eu posso responder rapidamente a isso. Qualquer pessoa. Não. O Oriente Médio diz. Eu não estou defendendo. É um mentiroso. Melhor um agressor que se demonstra como agressor que um mentiroso. Não, eu só estou mostrando como é que a coisa é dantesca, né? Ridícula, grotesca, estapafúrdia, hilariante. Concordo. Você quer falar? Quero só endereçar uma coisa que a Lilian comentou, que é esse paralelo entre o momento da criação do Estado e o momento da criação do cristianismo, certo? Esse momento da crucificação de Jesus. De alguma forma, a expectativa de Judas nessa narrativa do Oz é que os judeus aceitassem, tá certo? O que ele espera no livro é que Jesus se levante da cruz, mostre para todo mundo que ele realmente é o Filho especial de Deus e que a partir desse momento os judeus todos o aceitem como Filho de Deus. Então, o que ele espera de alguma forma, um pouco um Judas que pudesse olhar para o futuro, é que os judeus aceitassem a narrativa cristã e virássemos todos uma coisa só. A perspectiva do Abravanel não é muito diferente no momento da criação do Estado, tá certo? Não da incorporação da narrativa do outro, mas um pouco uma perspectiva de que fôssemos todos cidadãos desse mesmo país, que não fosse nem árabe nem judaico, mas fosse o que hoje se chama um Estado de todos os seus cidadãos. E o que eu acho curioso é que um judeu de esquerda como eu, uma dessas duas opções é muito mais fácil de aceitar do que a outra. Ou essa encruzilhada em um dos momentos históricos é muito mais fácil de aceitar do que no outro momento histórico. Certo? De novo, como um pouco as nossas perspectivas pessoais determinam as alternativas que fazem sentido ou não. Certo? Eu não sei se, falando um pouco da verdade absoluta, da verdade imutável, eu não sei se as verdades são imutáveis, mas as nossas perspectivas fazem com que a gente perceba uma verdade ou outra
como mais imutável, mais ou menos imutável? Olha, eu estou mais ou menos na linha que a senhora tinha falado, que ela colocou, né? E quando eu li, eu comecei a lembrar muito do Maurice Halbach, que ele tem o livro lá que ele fala da memória histórica e fala da memória coletiva. E ele fala o quanto essa memória coletiva faz a memória individual e também a memória histórica, né? E assim, o que eu achei muito interessante no livro do Judas é que ele respeita o direito à diferença. E a gente muitas vezes pega, se eu tenho uma posição de direita ou de esquerda, então aquela minha posição é a certa. Eu nem vou escutar o que o outro vai falar, porque eu já parto do pressuposto de que se eu estou ali, aí eu concordo com você, assim, quando você falou das coisas virarem retórica. Então a gente começa a usar paz, justiça, esperança, sabe? Então a coisa fica assim meio utópica, né? Assim, do ponto de vista que eu começo a ver. Porque assim, a gente na realidade ele vai mostrando também como é difícil um diálogo, né? O Abravanel tinha uma posição, o Samuel, que eu vou falar igual você, já tinha outra posição, então ele consegue mostrar diversas posições que são até antagônicas ou são do ponto de vista que você se coloca, né? Então, se você está se colocando lá com o Gerson, o outro é um traidor, mas se você está se colocando na posição do Abravanel, você já não é um traidor, né? Então, e também outra coisa, né, que eu vejo que a gente tem muita retórica e pouca ação, porque se você vai pegar a historiografia, como o Maurice Halbach toca nesse assunto, a história se repete, né? Então sempre tem aqueles que são injustiçados, a desigualdade que vem de séculos e séculos, né? E a gente fica assim, numa retórica, assim, de repente paz, essas coisas viram meras palavras. E aí eu volto no que o Geraldo falou, o que é justo, o que é verdade, o que a gente toma como dogma e não questiona, né? Agora, só para terminar, eu também tinha a esperança que o Brasil ia melhorar, né, na época da ditadura, viu? Pessoal, eu acho que não tem. Sérgio, você... Eu só quero fechar. Tá, o Sérgio vai fechar. E eu queria só lançar uma pergunta para vocês que é o que mais me deixou curioso do ponto de vista político. Para que a nossa crítica não se transforme em retórica, a situação do Oriente Médio como uma situação de tanta injustiça por tanto tempo, diante dessa situação, o que vocês acham da proposta do Abravanel, da proposta de um Estado único na Palestina e em Israel, da proposta de que Israel aceite a ideia de um Estado não judeu? Sérgio. Bom, eu acho que essa sua pergunta, Antônio, ela já dá ensejo para uma outra. Como dizia o Júlio Gouveia no Teatro da Juventude, a gente entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Você lembra do Júlio Gouveia? Eu acho que isso aqui é um bom tema para a gente fazer um debate. Eu acho que dá uma resposta curtinha. Tá. Uma questão, né? O Abravanel não defende um Estado. Isso que é radical. Exatamente. O Abravanel é contra toda e qualquer forma de Estado nacional.
Pode ser um Estado binacional, árabe-israelense, né, judaico-palestino. O Abravanel é radicalmente contra. E é isso que é uma perspectiva, no mundo, inclusive, um mundo como ele, né, no mundo global, que a gente tem por contradição o recrudescimento das fronteiras e dos estados nacionais, como a gente tem visto, né? Essa tese é super radical. Eu acho que sim, merecia... eu acho que quem está aplicando essa tese são os curdos, né? Kobani. Então, assim, mas uma coisa que assim, só para... eu não consegui guardar o sobrenome do Davi, daquele que... Wilholtz, que foi a Comissão X Paz fazer uma palestra pra gente. Mas... Não, esse é fácil. Agora, o Wilholtz é difícil pra mim. Mas assim, a proposta dele me seduziu bastante, que é a proposta de confederação. Por que uma confederação? Porque a realidade geográfica, social, hoje está muito difícil com o avanço das colônias na Cisjordânia. A proposta de 2 estados está cada vez mais difícil de ser implementada. E uma das consequências que os colonos não estão percebendo ao avançarem na ocupação persistente daquilo que eles chamam de Samaria e Judá, é que eles estão, de certa forma, criando obstáculos à própria continuidade do Estado de Israel como Estado só. Né? Isso que eles não percebem, como é dialética a relação. Né? A ação deles gera um efeito contrário à intenção deles. E eu acho que no frigir dos ovos, de alguma forma, o Abravanel vai ter razão. Com essa solução da confederação feita pelo Davi, eu acredito que dentro de 500 anos não haverá Estado mesmo. Mas enfim, é isso. Eu morei por muito tempo nos Estados Unidos. E uma coisa que você sente nos Estados Unidos é o que eles chamam de excepcionalismo americano. Parece um pouco o Lula falando de nunca antes na história desse país, não tem país no mundo que tem o sistema educacional tão bom como o americano, não tem país no mundo que tem os ideais tão avançados quanto o americano, não tem país no mundo em que o sistema de saúde é tão bom quanto... Sempre os Estados Unidos estão nessa situação excepcional. E o que eu fico um pouco da tua pergunta é um pouco o excepcionalismo judaico-israelense. Tá certo? Por que a gente faz essa pergunta com relação ao Estado judaico de Israel, mas não faz essa pergunta com relação ao Estado católico do Vaticano, ao Estado islâmico da Arábia Saudita, tá certo? Ou até com relação à imensa cruz na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo qual eu passo todo dia. Tá certo? Por que essa pergunta se coloca única e exclusivamente com relação ao caráter judaico do Estado de Israel? Se a gente for discutir uma nova ordem global, e o papel das religiões nessa nova ordem global, ou no caso do Estado, não tenho certeza se o Estado judaico é um Estado religiosamente judaico, ou um Estado etnicamente judaico, ou um Estado eticamente judaico, não tenho certeza. Mas eu acho que tem espaço para conversa, desde que não seja numa dimensão exclusivista do Estado judeu. Então eu queria fechar com um convite ao Antônio para que outras palavras faça essa provocação num debate em que tenhamos também os palestinos. E que a Julieta nos ajude a trazer os palestinos. Se vocês quiserem. Sim. Queremos. De Gaza, que está na Colômbia. Queremos. É fácil, mas... E só uma observação sobre a questão da palavra paz. Não é o único lugar, e eu pessoalmente tomo esse cuidado de uma maneira obsessiva, os documentos do Juprog, em que a palavra paz não seja precedida pela palavra justiça. Justiça e paz. Não tem um único lugar. A paz é fruto da justiça, sempre. Hein? A paz é fruto da justiça. Mas eu queria agradecer a presença de todos aqui, muitos amigos que eu não via há muito tempo, e anunciar que nós vamos ter um outro debate sobre um livro do Amos Oz que chegou hoje para a editora, foi uma notícia assim, em cima da bucha, no dia 28 de janeiro, nesse mesmo lugar. O livro do Amos Oz é muito pertinente ao nosso momento político e se chama
Como convencer um fanático. Então vamos ter uma outra. Né? É o contra o fanatismo que está sendo reeditado. Isso. Eu acho que chama Como Curar um Fanático. Né? Talvez seja isso. Que é o nome do Contra o Fanatismo que foi lançado em 2004. Isso. Que é um conjunto de conferências. Bacana. Bom, então, gente, vamos fechar. Quero agradecer a todos os amigos do JuProg que participaram da organização desse evento. Quero dar os créditos. Esse evento nasceu de uma provocação do Charles, numa reunião, que disse que a gente precisa fazer alguma coisa bem. Aí a Sheila teve a ideia, então vamos fazer o livro Judas. Isso faz quanto? 6 meses, né? Quase 6 meses. Levou um tempo, a gente acabou fazendo. Então é o primeiro de muitos. Muito obrigado, pessoal.